o que torna impuro é o mal que sai dos corações. O evangelho de hoje, retirado de Marcos, nos mostra Jesus com os seus discípulos falando dessa parábola, alertando os seus discípulos e dizendo: tome cuidado, que tudo aquilo que torna impuro o ser humano não é aquilo que entra, mas é aquilo que sai. Toda a realidade da impureza humana nasce do próprio coração. E os discípulos perguntaram a Jesus: mas Senhor, nos explique esta parábola, nos explique. E Jesus foi direto, objetivo e claro. Aonde nasce as paixões desordenadas? Aonde nasce o roubo? Aonde nasce o homicídio? Aonde nasce as falcatruas? Aonde que nasce as impurezas? Onde que nasce a imoralidade? E os discípulos em silêncio. Jesus responde: nasce de dentro de vós. Porque todas essas artimanhas, elas são arquitetadas dentro do coração de cada um de nós. E depois de ser arquitetadas, depois de ser organizadas, é que elas tomam forma com as nossas atitudes e os nossos comportamentos. Então aquilo que está na minha mente e aquilo que está no meu coração, sou eu que permito ficar. Que é um exemplo bem prático. Pega a traição. A traição, ela não nasce do ato, mas ela nasce do pensamento, daquilo que eu vou alimentando, daquilo que eu vou vendo pela estrada, nas telas de computador, na realidade do meu celular. Aquilo vai alimentando e mexendo com a minha fragilidade. Aquilo vai entrando na minha mente e sendo armazenado no meu coração. Depois se torna ato. Então o pecado, o erro, já começou antes de se tornar ato. Assim também é em tudo com as nossas fragilidades. O roubo nasce da onde? Não nasce do ato de roubar, mas nasce de quando eu começo a arquitetar o que eu vou fazer, como que eu vou fazer, de que maneira que eu vou pôr a mão nisso. Depois se torna um ato. Onde que nascem as nossas quedas? Seja ela qual for. Queda nos nossos vícios, no consumismo, na mentira. Aonde que nasce isso? Nasce sempre de conversas desnecessárias que nós vamos ouvindo, que nós vamos dando atenção, que isso, que aquilo. Depois se torna ato. Depois acontece. Quem que escolhe conviver com má companhia, vamos dizer assim? Ai, mas o meu filho é tão bom. São as companhias. Não, não são as companhias. Ele escolheu essa conversa, ele escolheu esses lugares, ele escolheu tal atitude, ele escolheu estar naquele lugar, naquele momento e naquela condição. Ai, mas a carne é fraca por causa disso. Tá bom, mas quem que alimentou a fraqueza da carne? Quem que foi colocando coisas dentro de si, sabendo que a carne é fraca? Se a carne é fraca, fortalece o espírito. É engraçado, eu acho engraçado isso. Sempre a terceirização da culpa. Sempre eu tenho que achar um culpado para os meus erros. Sempre eu tenho que jogar nas costas de alguém as minhas atitudes erradas. Sempre eu tenho uma desculpa para justificar o que não tem justificativa. Porque é mais fácil jogar nas costas de alguém, jogar na fraqueza humana, jogar a responsabilidade em cima de um terceiro, do que olhar e falar: Padre Hermes, realmente você errou. Eu errei. Putz, eu fiz caca, eu alimentei a minha fraqueza e não dei conta. Eu cutuquei a onça com vara curta.
Por quê? Enquanto eu jogo nos outros, eu vou ser sempre covarde, fraco. Na medida que eu assumo, a minha fraqueza se torna aprendizado, se torna força, se torna recomeço. É mais fácil jogar em cima de alguém do que olhar para si. Porque eu jogar em cima de alguém, eu vou jogando a vida inteira. Mas continuo sendo covarde e fraco a vida inteira. Mas na medida que eu trago para mim, eu me torno homem de verdade, mulher de verdade, mas é dolorido. É dolorido aceitar as nossas fragilidades. É dolorido olhar para dentro do meu coração e perceber o que eu estou alimentando, o que eu não devo alimentar. É dolorido perceber o que está entrando nas minhas conversas, através dos meus ouvidos. É difícil fechar o ouvido para conversa que não presta. É difícil fechar os olhos para aquilo que está alimentando o meu ego, aquilo que está alimentando o meu orgulho, a minha vaidade. Mas isso é que te faz crescer. É isso que me faz ser uma pessoa melhor. Não para ninguém, mas porque eu recebi o melhor de Deus. Então eu não posso descartar de qualquer jeito. Percebamos hoje o que dentro de nós precisa ser trabalhado, assumindo as nossas responsabilidades e o desejo de recomeçar, de verdade. Deus abençoe, que é Pai, Filho e Espírito Santo.